Pastor, quais as diferenças básicas entre seitas e igreja? Bom, muito bem, boa pergunta, né? Nós iremos discorrer sobre esse tema, aspectos sociais, aspectos ideológicos, aspectos econômicos entre seita e igreja. Por exemplo, a seita é um movimento religioso exclusivista. A salvação é ligada àquela instituição religiosa. A igreja é um movimento religioso aberto. Então a igreja, primeiro, ela é aberta a todos, e mais, ela entende que a salvação não está nela, instituição religiosa, mas sim em Jesus Cristo, como está em Atos 4, 11 e 12. Então a salvação está ali em Cristo e não na instituição. Por exemplo, para os adventistas, só é salvo quem for membro da igreja adventista, os outros são todos perdidos. Está no livro Estudando Juntos. As testemunhas de Jeová não poderá viver no paraíso da terra. Eles falam, só tem uma arca que vai levar para o céu, e a arca é a sociedade Torre de Vigia. Então, a própria igreja católica, esse ecumenismo que eles pregam é tudo mentira. Os papas, inclusive o Ratzinger e esse que está aí, já deixaram claro, a salvação é só através da igreja católica. Então, algumas diferenças entre seitas e igreja, é muito importante você ter esse entendimento para você não ser iludido. Outro exemplo básico, na seita, o líder, ele é intocável, ele é inviolável, ele é quase que tão sagrado quanto Deus. Na igreja não. Não tem nenhum problema. Você quer criticar Lutero? Não tem problema. Você quer falar algumas verdades sobre Lutero? Que Lutero era meio xenofóbico, que Lutero era meio antissemita? Pode falar, não tem problema. Lutero não vai mudar a nossa fé. Ele teve lá uma participação importante na reforma. Ele foi o estupim que desencadeou a reforma, né? Mas nós não escondemos as sujeiras dessas pessoas, as falhas dessas pessoas. Nós não somos como a igreja católica, como a igreja adventista, como as testemunhas de Jeová, como os mormons, que tentam esconder. Não, é verdade, Lutero teve todos esses problemas, Calvino também teve, né? Eu até acho errado aí alguns calvinistas tentar esconder os crimes de Calvino. Calvino executou 58 pessoas com requinte de crueldade, é fato, está documentado nos documentos em Genebra. Nós não temos que esconder os fatos. Então, a diferença entre seita e igreja é que a seita trabalha na mentira, trabalha no engodo, e a igreja, deveria pelo menos, trabalha com a verdade e aponta para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Agora, o pastor, o senhor falou que as seitas são exclusivistas, né? Citou aí, por exemplo, Testemunho de Jeová e também Adventismo do Sétimo Dia, né? E eu pergunto, a Congregação Cristã do Brasil é uma seita? Porque eles também trabalham com exclusivismo, né? Eles também têm esse aspecto sectário. Apesar do credo doutrinário deles ser muito próximo das igrejas evangélicas, a Congregação Cristã no Brasil, na prática, é uma seita, porque ela também ensina o exclusivismo. Inclusive, rebatizam as pessoas. Rebatizam as pessoas. E até ontem uma irmãzinha comentou comigo que ela foi plantada na congregação. Irmã, você não foi plantada aí não, filha. Sai daí, como diz a palavra, sai do meio dela, povo meu. Então, se alguém está nos ouvindo e está pensando em visitar, em ouvir lá a congregação cristã, eu não aconselho. É uma igreja não aconselhável a uma pessoa que quer seguir a Deus com saúde espiritual. Eu não aconselho. Ok? Nós temos outra pergunta aqui. Nós queremos, não é bem uma pergunta, nós queremos saber um pouco da salvação nas seitas, né, e na igreja. Muito bem, então eu até comentei aqui em Atos 4,12, a salvação na igreja, primeiro Efésios 2,8 é pela graça e através de Jesus Cristo, Atos 4,12. Então na igreja a salvação é de graça e através de Jesus Cristo, e não tem méritos. Nas seitas, Lucas, quase sempre,
né? Isso quase sempre, porque tem seitas que já vai para o outro extremo, né? Todo mundo vai ser salvo no final das contas. Mas quase sempre há uma legalidade, há um legalismo, há um imposto sobre a pessoa. Então a pessoa tem que ter certas obras, senão ela não pode ser salva. Ainda ontem eu citei aqui Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, onde a Ellen Goldwhite diz assim: guardar o sábado importa em salvação eterna. Então, por exemplo, no Adventismo, se você não guarda o sábado, você não é salvo. E mais, o sábado faz parte do processo soteriológico. Então, dentro do Adventismo, esse sábado, ele faz parte do show. Ele faz parte do acontecido. Então, a salvação não é só pela graça. Então, as pessoas têm que ficar atentas com essas questões para não serem iludidas e ficarem apenas com a verdade bíblica, porque somente a verdade bíblica traz luz, traz iluminação e não deixa você ser engodado. Então fique atento com essa questão, porque as seitas sempre vai tentar escravizá-lo, prendê-lo, enquanto que a Bíblia fala em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, então hoje a sua palestra é sobre o controle mental das seitas, né? Sim, senhor. Então eu pergunto, esse grupo religioso, Testemunha de Jeová, eles de uma certa forma também controlam a mente dos seus adeptos? Completamente. Para você ter uma ideia, um membro da família denuncia o outro. Vamos imaginar que um determinado membro da família, vamos imaginar uma família com 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Vamos imaginar então que o pai resolve então discordar de algumas questões de Betel, da liderança do corpo governante. E a mulher percebendo, ou os filhos percebendo, eles vão até o salão do reino e denunciam o cônjuge, ou o pai, ou a mãe. E se caso o pai ou a mãe sai, ou o filho sai da organização Sociedade Torre de Vigia, eles proíbem o resto da família de se conectar-se ou de comunicar-se com aquele membro dissidente. E olha, pastor, que coisa horrível. Nós temos até um testemunho aqui de um irmão aqui em Santos. Eles separam o casal. Por isso que eles foram proibidos lá na Rússia, porque o governo russo chegou a uma conclusão que era uma religião que não fazia bem para o país. Primeiro, o Testemunho de Jeová não vota. É proibido de votar. Segundo, não pode participar da nação que ele é membro. Da nação que ele participa. Ele é um antipatriota. Forças Armadas também, Ele né? não pode participar das Forças Armadas. Não pode doar sangue. Execra os próprios membros da família. Execram. Alguém que saiu da Testemunha de Jeová deveria ser amado, respeitado, ou pelo menos em questão não religiosas, deveria haver convivência, porque, querendo ou não, o meu pai é o meu pai, a minha mãe é minha mãe e meu filho é meu filho. Mas não, eles execram, proíbe o membro de conversar com o seu filho dissidente, com o seu marido dissidente, com a sua esposa dissidente, separam as famílias. Eu diria para o senhor, pastor, que eu acho que pior que essa seita é só o islamismo, mas essa seita, a Sociedade Torre de Vigia, é terrível, tenebrosa. E os adventistas do 7º dia, com essa paranoia de guarda do sábado, também controlam seus membros? Muito. O adventismo, ele controla a mentalidade dos seus membros, com as doutrinas, e você falou de paranoia, né? O adventista é paranoico mesmo, ele tem uma suposta guarda dominical que vai acontecer, então ele fica com esse negócio na cabeça, a guarda dominical vem aí, o Papa e as suas filhas, que somos nós, né, os demais protestantes, vem aí para nos pegar, vão nos perseguir. E na verdade quem persegue, quem faz um monte de coisa são eles, porque poderosos são eles. Viu você, meu amigo, minha amiga adventista? Vai pesquisar sobre a sua instituição, ela é um império. Viu? Quase tão poderoso, até mais que o Papa. Fica atento aí, amigão. Você está achando que você está lutando contra o anticristo, eu acho que você está do lado do anticristo. Em 2005, nós fizemos uma pesquisa, um irmão que tinha acesso fez uma pesquisa, eu tenho esses documentos.
Olha que absurdo, pastor Edson Miranda. Em 2005, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem lá, é público as arrecadações dela. Isso que está declarado, ela arrecadou mais dinheiro do que a Microsoft e a Petrobras. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um dos maiores impérios mundiais. Então, se tem um anticristo aí poderoso, são eles. Eles são um anticristo poderoso. Então, meu amigo, meu irmão, você que está aí ouvindo, cuidado, viu? Você que gosta de musiquinha da Igreja Adventista, cuidado, porque é isca para te engodar. Devemos estar sempre atentos. Amém. Fugindo um pouquinho do assunto que será abordado na palestra, nós temos aqui perguntas feitas por nossos ouvintes. Este ouvinte é do Maranhão, José Roberto. Ele gostaria de uma explicação do livro de Mateus, versículo 27, capítulo 27, versículos 52 e 53, pastor. Tá, o texto diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esse evento aqui que aconteceu, foi na hora que Jesus ressuscitou. Algumas pessoas também vieram à ressurreição. Essa ressurreição é parecida com aquela do profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu tinha morrido e o pessoal estava enterrando um parente. E aí apareceu o exército inimigo lá em cima na colina. O pessoal falou: nossa, o exército inimigo chegou, joga ele aí, o morto, em qualquer cova, depois a gente volta para enterrá-lo. E aí jogaram o morto em cima da cova do Eliseu. E havia tanta graça sobre Eliseu que o pessoal começou a correr, né, do exército inimigo. Mas de repente eles ouviram lá atrás: me espera, era um morto. Eu fico imaginando tanto que eles correram aquele dia. Porque você imagina, o morto levanta e vem correndo atrás. Porque ressuscitou pela graça que havia ali na sepultura de Eliseu. Aqui nós temos algo similar. Essas pessoas ressuscitaram, mas elas foram um milagre. Eu fico imaginando o impacto que foi. Não sei quantas pessoas foram algumas. E voltaram a morrer. E voltaram, posteriori, a morrer. Por quê? Não foram para o céu, né? Não, porque elas não participaram da ressurreição gloriosa de 1 Coríntios 15, 23. Leia para mim 1 Coríntios 15, 23. Quem aí tem Bíblia, pega a sua Bíblia aí, olha, 1 Coríntios 15, 23. Na ressurreição gloriosa de 1 Coríntios 15, que nunca mais vai morrer, só tem uma pessoa que passou por essa ressurreição. É Jesus Cristo. Todas as demais que ressuscitaram voltaram a morrer. Pode ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Olha, tem uma ordem. Tem uma ordem. Primeiro, Cristo. E depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Então, quantas pessoas já estão no céu glorificadas? Só Jesus. Moisés, viu, o pessoal da Adventista? Moisés não está lá. Tem mais textos bíblicos. Por exemplo, olha, Atos 26, 23 fala assim: Jesus, o primeiro da ressurreição dos mortos. Colossenses 1,18. Jesus, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1,5. Jesus, o que foi ressuscitado primeiro dentre os mortos. Então nós temos 3, 4 versículos que deixam claro na Bíblia que Jesus é o único e primeiro ressurreto dentre os mortos. Somente na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, é que vai ter mais ressuscitados. Os mormons falam que o Moroni já ressuscitou, falam até que ele virou anjo, né? Os adventistas falam que Moisés já está no céu. Isso tudo é heresia. Só vai ressuscitar o crente na volta de Jesus. Hoje, somente Jesus Cristo está glorificado na cidade celestial e no seu trono. Nós ainda não recebemos aquele corpo imortal que um dia receberemos. Claro, tem o estado intermediário dos mortos, que está lá em Lucas 16, do 19 ao 31.
que é onde fica os mortos conscientes, viu? Não é inconsciente não. O pastor Paulo Cristiano da Silva vai falar muito bem disso na sua palestra aqui na IEPAS durante os próximos dias. Mas, com relação ao que nós dissemos, então só Jesus Cristo é que foi ressuscitado na ressurreição gloriosa. Temos aqui uma última pergunta do Egon Henrique, e ele gostaria de saber, quando morreram Adão e Eva, eles foram salvos? Claro que foram salvos. Claro, por quê? Porque lembra quando Deus chega lá em Gênesis 3, quando Deus chega neles, eles estão cozidos ou cobertos com roupas de plantas, de folhas. Então Deus coloca neles uma roupa de pele. Ali estava o cordeiro sendo sacrificado. Então Adão e Eva estarão nos céus, porque o cordeiro também foi morto por eles. Aquela pele que os cobria era a pele de um animal que foi sacrificado por causa do pecado deles. Então ali é o cordeiro de Deus desde a fundação do morto, desde a fundação do mundo, porque ali tipificava Jesus que morreria por Adão e Eva. Aliás, como é que as pessoas foram salvas no Velho Testamento? Pela guarda da lei? Pela guarda do sábado? Não, pela fé. O justo viverá pela fé. É como se eles tivessem recebido um cheque predatado. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim me levantará dessas cinzas. Ou seja, eles morreram na fé, como está lá em Hebreus 11, 12 e 13. Morreram na esperança do Messias. Por isso que quando Jesus desceu no paraíso, ele proclamou a vitória daquelas pessoas que morreram na esperança da vida eterna, morreram na esperança da salvação. E agora Jesus então dá a eles a confirmação dessa esperança eterna. Então Adão e Eva vão ressuscitar junto com os mortos na volta de Jesus. De Cristo. Adão e Eva vai estar lá, viu? Eu até pensei em ter uma conversa com Adão. Meu filho, por que você deixou a Eva comer aquele fruto? Mas eu sempre brinco com meus alunos de teologia que toda a humanidade estava em Adão e Eva. E que talvez se eu e você estivesse lá, teríamos feito muito pior do que Adão e Eva, né? E outra coisa, eu até conjecturo, eu sei que o tempo está urgindo, mas eu até conjecturo o seguinte: a tentação, a revelação de Gênesis 3 é uma revelação resumida do que aconteceu lá. Porque lembra em Mateus 4 a tentação que Jesus sofreu? Lá foi em 3D, Lucas. O diabo trouxe um telão diante de Jesus, sabe aquelas coisas, efeitos de cinema, efeito especial? A tentação que o diabo trouxe sobre Jesus foi mais ou menos aquilo. E eu imagino que a tentação que Adão e Eva sofreu foi muito mais complexa do que o revelado em Gênesis 3. O que está revelado é o básico, é a síntese do que aconteceu lá no paraíso. Mas com certeza não foi assim, olha, está aqui o frutinho, não quer comer, come um pouquinho. Não foi bem isso. Foi um negócio mais complexo. Você está entendendo? Por exemplo, não sei se vocês já estiveram na presença de líderes famosos de seitas. Eu já estive. Quando esse líder chega, a força dele é tão atrativa, tão impactante, que você arrepia. Mesmo eu, sendo um apologista experiente, até me considero, já são 20 anos, eu me arrepio com o negócio. O negócio é arrepilante. Eu até brinco com os irmãos, se num culto de domingo à noite, o Papa entrar pela porta da igreja, tem um monte de irmão que tem uma recaída, beija a mão do Papa e diz, santidade, me perdoa, eu vou voltar para a Santa Igreja. Porque a presença desses líderes de seita, elas são fora do comum. Eles têm uma força de atração sobre eles que é sobrenatural. Então a pressão que Adão e Eva sofreu lá no paraíso, tendo a própria presença do Satanás ali, não foi uma pressão simples e comum. Acreditem, eu e você teríamos feito muito pior que Adão e Eva. Amém.